Tarde, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam em paz. Mais uma vez estamos aqui fazendo uma gravação e mostrando aqui o trabalho do Chico Pensador para vocês, pedindo mais uma vez que vocês possam divulgar esse vídeo, enviando para um amigo, enviando para algum grupo, para que possam conhecer o trabalho do Chico Pensador, que é um cara que tem muito a ensinar. E nós ficamos felizes demais se vocês puderem fazer um comentário e fazer uma divulgação também aí, entendeu? Desse trabalho tão maravilhoso que ele tem feito, tanta coisa, tem ensinado tanto, entendeu? E por isso, hoje a gente tem falado, já que ele é uma pessoa que tem ajudado tanto, a gente hoje queremos falar de amizade, entendeu? Hoje esse vídeo é sobre amizade, que a gente já fizemos outros, lembra? O vídeo 1, a parte 1, a parte 2, a parte 3, se eu não me engano hoje é a 4. E a gente hoje quer falar sobre amizade. E ele vai falar sobre isso hoje. Boa tarde, Chico. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, Guimarães. Boa tarde você que está em casa, os nossos ouvintes, internautas, que estão aí sempre assistindo o podcast Pode Tudo e também compartilhando. Eu quero aqui pedir humildemente, você que está em casa assistindo, que não é inscrito no canal, para se inscrever, e quem já foi inscrito, pedir para um amigo, para a gente crescer junto, se fortalecer aqui no podcast Pode Tudo. Nel lá na Baixada Santista, Cida, lá em Minas Gerais, Dedo Bregueira em São Paulo, Tom em Maceió, o pessoal que nos assiste de Canastra, né, os nossos conterrâneos, e principalmente aqui o pessoal de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul MS. Um abraço aí para todos vocês. Muito bom, Chico. Somos gratos a todos vocês, a cada um de vocês. E como vai falar de amizade, tem uma pequena estrofezinha de um verso que eu fiz que diz: a amizade é um santo remédio e um abrigo seguro. E hoje nós estamos falando sobre esse assunto aqui, com o Chico Pensador, sobre amizade. E para você, Chico, o que você acha? O que é a amizade para você? Em primeiro lugar, Guimarães, um amigo, né? Vamos falar assim, a palavra amigo é uma palavra que vem do latim e ela significa mais ou menos aquela pessoa que ama, né? Amor, se refere a amor. Uma amizade, um amigo de verdade é aquele que tem sensibilidade, é aquele que respeita o espaço do outro, é aquele que está sempre presente, mesmo estando ausente, no meu modo de entender. É uma pessoa que realmente é raridade hoje em dia, né? Por exemplo, eu me certifiquei, mesmo sabendo, eu cheguei a me certificar depois que eu conheci você. Que bom, hein? Eu vi que realmente você é muito parceiro, você é amigo, é conselheiro, é uma pessoa que faz a gente se sentir bem. Isso eu quero aqui compartilhar com vocês, dizer que é difícil a gente hoje em dia encontrar um verdadeiro amigo, é difícil, mas é só difícil, não é impossível. A prova está aí, impossível é impossível. Então eu encontrei você e quero falar para o pessoal que está em casa, dizer que você é um amigo irmão e que nessa ocasião eu gostaria que você que está em casa também não perdesse a esperança nesse mundo cão, como diz um dito popular, ser difícil, mas não é impossível a gente ter um verdadeiro amigo. Com certeza, é verdade. Às vezes pode se tornar um pouco estranho para a pessoa conseguir uma amizade, é até difícil no tempo que nós estamos vivendo hoje, entendeu, pessoal? A correria é demais, hoje o tempo é muito curto para se conversar, as pessoas gostam mais de conversar com quem está distante do que com quem está perto. Mas diz um velho dito aí, popular, que o ferro afia o ferro. Você pode ver que lá no açougue, o açougueiro, quando ele quer amolar a faca, ele não passa numa pedra, ele passa num pedaço de ferro, assim, um negócio com essa caneta, esfrega de um lado e do outro para afiar a faca, para que a faca tenha um gume bom, para poder atender a necessidade do corte. Da mesma forma é a amizade. Se você encontra alguém
que corresponde a essa amizade, aí você vai distante, porque ali um está ajudando o outro nas conversas, naquilo que necessita em ser esclarecido. E assim vai, como o Chico acabou de falar, né? Eu que sou honrado em ter conhecido esse cara, para mim foi muito, muito bom. Obrigado, Guimarães. Dizem, né? A Bíblia fala um pouco sobre a respeito de um verdadeiro amigo. Diz que quem encontra um amigo encontrou um tesouro. Tem uma frase que diz, na verdade tem várias frases, né? Mas eu vou ver se eu lembro de uma aqui. Diz que um amigo é o melhor de todos os bens e o que menos a gente às vezes pensa em conquistar. É um erro, né? A gente saber ter o poder de conquistar uma boa amizade e ficar perdido nesse mundo materialista, onde muita gente valoriza o ter e não o ser, né? É verdade. Já que você falou na Bíblia, a Bíblia fala sobre outro texto, que muitos homens, eles imaginam que a amizade é só entre família. Mas a Bíblia relata lá em Provérbios que uma amizade, vale mais. Um amigo, muitas das vezes, ele vale mais do que o próprio irmão. Ele se apega tanto a um outro que é mais do que o próprio irmão, a própria carne, né? Porque um irmão, muitas das vezes, não é amigo do outro irmão. E muitas das vezes a gente vê falar de muitos casos assim, que entre família, irmão com irmão, primo e etc., por aí afora vai. E às vezes a pessoa consegue um amigo que nunca nem imaginou em conhecer aquela pessoa se torna amigo. Então é só a pessoa se conhecerem. Quando se conhece e deixam se conhecer, ser levado por essa gratidão da amizade, aí se forma uma grande amizade muito boa. Como dizia lá o Roberto Carlos, mas o Erasmo, né? A amizade não é estar atrelado, estar precisando um do outro, a todo dia estar pedindo emprestado, mas sim trocando ideias e fluindo aquilo ali cada vez mais. Isso que é uma grande amizade. Isso foi o rei que falou. Exatamente. E eu estou aqui, gente, Guimarães, você pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. A gente está num bate-papo assim, entre amigos, que eu gostaria também que você que está em casa estivesse aqui com a gente para interagir, né? E a gente aprender um pouco mais. Eu quero aproveitar, Guimarães, mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Sim. O Elivelto Azulejista, nós temos aqui o Chapadão do Sul, Chicão Pintor, nós temos o Antônio Construtor, a Gemax Sucata aqui na Avenida Goiás, o espetinho do nosso amigo Bola, nós temos o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, né? Contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. E no Rio de Janeiro nós temos o Expresso Lanche, aproveitando aqui, mandando um abraço para você que é cliente do Expresso Lanche aí no Rio de Janeiro. Muito bem. Voltando ao assunto amizade, Chico, por que é importante a gente ter amizade, o ser humano ter amizade? Você tem alguma resposta para isso? Por que é importante a amizade? Essa pergunta é muito interessante, Guimarães. Eu me lembrei agora, existem 3 necessidades do ser humano, filosoficamente falando, se sentir importante, ser reconhecido e valorizado. Eu vou voltar ao começo do que eu falei aqui, em relação à nossa amizade. Eu me sinto importante ter um amigo igual você, conversar com você, me sinto reconhecido pelo fato de nem todo mundo valorizar uma amizade assim como a minha, e eu percebo que você valoriza, e me sinto valorizado, lógico, né? Isso é bom, são 3 necessidades que, filosoficamente falando, o ser humano tem. Isso, é muito bom. Eu acho importante, respondendo sua pergunta, porque a gente se sente bem sem querer rimar. É verdade. Dá suporte no dia a dia, a gente quando lembra daquele amigo, simplesmente a gente se sente bem, porque há uma conversa que torna-se uma terapia para a gente. Quando um amigo é de verdade, a gente se sente bem em ouvir, a gente se sente bem em conversar e a gente aprende, por isso que é importante. E tem
vários benefícios, né? Com certeza. Eu recorro muito ao que eu já aprendi com o livro A Bíblia, a Palavra de Deus. E ali ensina sobre uma grande amizade que teve Jesus com o apóstolo Pedro e também com os outros apóstolos. O apóstolo Pedro, ele havia largado, ele não queria mais seguir o Evangelho depois da morte de Jesus. Ele estava muito decepcionado que havia traído e tal, aquele negócio, né? Ele estava muito para baixo. E aí, quando é um determinado dia, os apóstolos vai até onde ele estava, procurar ele lá, e aí fala com ele: Pedro, a gente acredita em você, que ele estava falando que não acreditava mais nem nele, não sei o quê. Não, a gente acreditamos em você sim, Pedro. Você é a pessoa que faz parte desse grupo, você é honrado aqui, Pedro. E ele achava que não. E aí foi desamarrando o barco e começou a soltar as lonas do barco para o vento puxar o barco. E aí foi um pulando para dentro do barco, entrando para dentro, falando: não, Pedro, eu acredito em você. E aí foi todo mundo, entrou todo mundo. Quando chega uma certa distância lá, aí vai o Jesus aparece e pergunta a ele: Pedro, você me ama, Pedro? E aí Pedro responde lá que realmente tudo que tinha acontecido ali... Vamos continuar. É interessante assim. Gente, que a gente está gravando aqui, entendeu? E o amigo está chamando aqui fora, entendeu? Vocês não levem a mal, entendeu? Mas... Vamos deixar ou continuar para ser uma coisa natural. A gente dá continuação daqui a pouco, tá bom? Na próxima aí a gente fala mais. Agora eu vou atender eles aqui.